A história começa com Jericho em uma praia, refletindo sobre como a CIA o usou para seus próprios fins egoístas. A cena muda para várias semanas antes, quando Bill, um agente da CIA, visita uma joalheria. Ele pega uma sacola de dinheiro e um passaporte de um funcionário da loja. Bill liga para sua filha Emma e pede para falar com sua esposa Jill. Depois de dizer a Jill que estará em casa para o jantar, Bill percebe que vários homens o estão observando e seguindo. Ele termina a ligação, entra rapidamente em um ônibus e sai rapidamente antes que ele parta, deixando o perseguidor para trás. Uma vez em segurança, Bill rouba uma motocicleta para fugir. Na estação da CIA, o chefe de Bill, Wells, instrui sua equipe a encontrá-lo. Martha encontra sua localização em uma estação de trem graças às câmeras e informa a Wells que Bill não está mais com sua bolsa. Bill entra em um táxi e consegue despistar seus perseguidores, incluindo uma mulher chamada Elsa. Elsa chama seu chefe de Endal, um anarquista espanhol e hacker habilidoso que usa suas habilidades para fazer coisas ruins. Enquanto está sendo perseguido, Bill envia uma mensagem para Martha dizendo que não pode concluir sua missão porque os inimigos o estão seguindo. Bill percebe que o local está errado e ordena que o motorista volte para trás, mas é tarde demais. Os inimigos aparecem e matam o motorista. Bill sobrevive e responde ao fogo, mas rapidamente fica sem balas. Momentos depois, Elsa chega e captura Bill, levando-o até Endal. Endal questiona Bill sobre o paradeiro de um homem chamado Dutchan, um hacker que criou um programa da Dark Web chamado Vormori. Esse programa é capaz de invadir qualquer sistema, inclusive sistemas governamentais, e lançar ataques devastadores. Apesar da tortura, Bill se recusa a falar. Endal decide matar Bill por eletrocução. Quando a equipe de Wells chega, encontra Bill morto, deixando Wells e sua equipe desapontados. No dia seguinte, a CIA consulta o Dr. Franks, um cientista que trabalha em um programa de memória que permite que indivíduos acessem as memórias de um sujeito falecido. No entanto, o experimento só foi testado em animais e nunca foi realizado em humanos. O agente explica que a missão é uma questão de segurança nacional e que eles precisam urgentemente da ajuda do Dr. Frank. Eles querem usar o experimento para transferir as memórias de Bill para outra pessoa, pois ele era o único que sabia onde estava o holandês. Seguindo a recomendação do Dr. Frank, 2 agentes visitam uma prisão para buscar um detento chamado Jericho, o candidato perfeito para a operação. O diretor explica que Jericho é um assassino violento com um distúrbio mental que o impede de sentir emoções como empatia, ódio ou amor. No entanto, Jericho tem síndrome do lobo frontal, uma condição em que o lobo frontal do cérebro não se desenvolve totalmente, geralmente devido a um acidente na infância. Essa condição o torna um candidato ideal para a cirurgia, pois seu cérebro pode suportar a transferência de memória. O Dr. Franks e sua equipe realizam a cirurgia, mas surgem complicações e a vida de Jericho corre risco. Wells ordena com raiva que a operação continue, independentemente da sobrevivência de Jericho. Por fim, a operação é bem sucedida e o Dr. Franks informa a Wells que Jericho precisa de alguns dias para se recuperar. Ignorando esse conselho, Wells pressiona Jericho a relembrar as memórias de Bill sobre o paradeiro do holandês. Apesar da insistência de Wells, Jericho sente fortes dores de cabeça e diz que não se lembra de nada das memórias de Bill, embora tenha breves flashbacks relacionados a Bill e ao holandês. Desapontado, Wells acredita que a operação falhou e ordena que sua equipe faça a limpeza. Enquanto isso, o holandês usa um telefone público para ligar para o número de Bill, mas ouve a voz de Jill. O holandês pergunta onde Bill está e Jill, chorando, informa que seu marido está morto. Perturbado com a notícia, o holandês fica sem palavras. Por outro lado, os agentes se preparam para eliminar Jericho. O Dr. Frank secretamente dá a Jericho analgésicos para sua dor de cabeça. Ciente de sua desgraça iminente, Jericho se move silenciosamente para trás do carro enquanto os agentes se preparam para matá-lo. Ele quebra um pequeno pedaço da porta e o transforma em uma faca. Jericho a desliza em direção ao pescoço do motorista e o esfaqueia rapidamente. O policial tenta salvar seu parceiro, mas eles acabam batendo em outro veículo. Jericho se solta, pega o cigarro do homem no outro carro e o arrasta para o veículo do policial. Ele joga o cigarro no vazamento de gasolina, fazendo com que os carros explodam. Em seguida, ele se aproxima de uma van com 3 homens e lhes diz que levará o veículo deles. Como os homens se recusam, Jericho os espanca sem piedade antes de levar a van. Jericho dirige pelas ruas de Londres, ouvindo música e desfrutando de sua liberdade após vários anos. De repente, porém, ele se lembra de alguns eventos da vida de Bill. Quando se lembra da localização da casa de Bill e da grande soma de dinheiro, ele decide ir até lá. Ele coloca a fita adesiva na boca de Jill e a amarra na cama para evitar que ela fuja.
Jericho olha para uma foto do casal e, ao fazer isso, outras lembranças da vida de Bill voltam a ele. Ele se volta para Jill e pergunta onde o marido esconde o saco de dinheiro, mas ela parece não saber. Jericho decide roubar algumas coisas e percebe o cartão do caixa eletrônico do casal, mencionando que Jill mudou a senha. Jill fica chocada com o fato de ele saber, mas Jericho continua a roubar itens da casa dela. Jill aproveita a ausência do homem e pressiona o alarme silencioso com o pé, que é recebido pela estação da CIA. Ao ouvir o telefone tocar, Jericho o atende e imediatamente reconhece a voz de Ruiza, que sabe os códigos de segurança que ele solicitou. Jill consegue se libertar e vai imediatamente procurar a filha, mas descobrem que o homem já havia saído. A CIA fica sabendo da invasão de Jericho na casa e Wells e sua equipe percebem que a operação de transferência de memória de Bill foi bem sucedida, então Wells ordena que eles encontrem Jericho. Enquanto isso, depois de vender os itens roubados, Jericho vai a um restaurante para comprar comida. De repente, a memória de Bill retorna, lembrando o saco de dinheiro escondido em uma biblioteca. Jericho vai a uma biblioteca próxima e tenta encontrar o dinheiro, sem sucesso. Ele usa um computador e se conecta à conta de Bill, explorando suas habilidades de hacker e dificultando para si rastrear o que ele está fazendo. Depois que Jericho sai, Marta acessa o computador que usou e descobre que ela está rastreando o telefone do Dr. Frank para encontrá-lo. Ao saber disso, Wells liga para o médico e lhe diz que o criminoso está a caminho, instruindo-o a não desligar para que ele possa ouvir a conversa deles. Jericho chega na van e confronta o médico, pedindo comprimidos para sua dor de cabeça. O médico o leva à farmácia para comprar os comprimidos, onde Jericho explica suas experiências depois de passar por uma cirurgia no cérebro. Ele diz que ganhou emoções e adquiriu algumas das habilidades de Bill, como a inteligência matemática e a capacidade de falar vários idiomas. Sem o conhecimento deles, Endal também está monitorando a conversa e descobre que Jericho é a chave para localizar o holandês. O médico diz a Jericho que ele deve fazer testes antes que as memórias de Bill desapareçam em 2 dias. Jericho fica aliviado com o fato de que sua aprovação com as memórias de Bill acabará em breve e diz que precisa encontrar o dinheiro escondido. Entretanto, quando ele sai, os agentes o emboscam. Eles o levam para a estação da CIA, onde lhe mostram mais fotos da vida de Bill. Depois de perceber que Jericho está procurando o dinheiro escondido, Wells se oferece para entregá-lo se ele revelar onde está o Dutsha. Enquanto ele e a equipe de Wells se dirigem à localização do holandês, Jericho começa a relembrar os eventos em que Bill havia escondido o homem que prestava importante assistência à CIA. No entanto, Endal consegue causar um transtorno ao usar suas habilidades de hacker para mudar o rosto de um homem no aeroporto para que ele se pareça com o holandês, disparando um alarme e alertando Wells. Wells e sua equipe correm para o aeroporto enquanto Jericho é transportado para a estação com Marta e Ruiza. Infelizmente, Endal age novamente fechando uma ponte que a equipe de Jericho precisa atravessar, permitindo que seus homens os embosquem. Os agentes de Jericho são atacados, causando a morte imediata de Ruiza e Marta. Seguindo as ordens de Endal de capturar Jericho vivo, Elsa e sua equipe não atiram nele. Por fim, Jericho consegue escapar roubando um carro e jogando no rio. Mais tarde, Wells descobre que Endal os estava observando o tempo todo e ordena que Peter reforce a segurança. Enquanto isso, Jericho vai ao porão de Bill para tratar de seus ferimentos. Jill o encontra e imediatamente aponta uma arma para ele. Jericho explica a situação, revelando que ela está de posse de algumas das memórias do marido. Para provar sua afirmação, Jericho cita alguns detalhes do passado que somente os dois conhecem. Jericho promete que não a machucará, pois Bill também não o faria. Ele também diz que terminará de tratar o ferimento dela e irá embora imediatamente. Jericho pega emprestado o carro de Jill e sua chave para acessar a biblioteca, onde Jill trabalha. Quando Jericho sai, Elsa chega repentinamente à casa de Jill para sequestrá-la e a sua filha, com o objetivo de descobrir o paradeiro de Jericho. Ao entrar na biblioteca, Jericho encontra com sucesso a bolsa de dinheiro, mas, ao sair, encontra Endal, como se estivesse esperando por ele. Graças à memória de Bill, Jericho reconhece e diz que foi ele quem o matou. Quando Jericho está prestes a se vingar, Elsa aparece de repente e o eletrifica. Enquanto isso, Wells e sua equipe veem alguns russos chegarem ao cais e percebem que eles vieram buscar o holandês, o que o leva a agir rapidamente. Do outro lado, com Endal mantendo Jill e Emma como reféns, Jericho não tem escolha a não ser revelar a localização do holandês, que está em um prédio próximo. A equipe de Wells consegue cercar a área externa do prédio, mas os russos já estão lá, provocando um tiroteio entre os dois grupos. Jericho acompanha Elsa e um de seus homens para levá-los ao quarto do holandês. No entanto, Jericho é mais esperto do que eles, provocando uma explosão para escapar. O Duchan, em pânico,
decide fazer as malas e sair do prédio, mas Jericho o intercepta. Jericó revela que sabe sobre o acordo do holandês com Bill e lhe entrega a bolsa de dinheiro e seu passaporte. Ele ordena que o holandês configure seu programa Wormhole antes que ele possa sair em segurança. Depois que o holandês termina as exigências de Jericho, Elsa, que sobreviveu à explosão, chega e atira no ombro de Jericho antes de exigir o disco rígido que contém o Wormhole. Depois de obter o que precisa, Elsa executa o holandês com um tiro na cabeça. Enquanto falava com Endal ao telefone, Jericho, ainda vivo, levanta-se e ataca Elsa. Ele a mata sem piedade, atingindo-a várias vezes na cabeça. Jericho recupera o disco rígido e sai imediatamente do local, roubando uma ambulância. Ele liga para Endal e diz que matou sua namorada e está com o disco rígido. Endal ordena que ele traga o disco rígido se quiser que a família de Bill viva. Jericho então conversa com Wells, que o aconselha a não entregar o Wormhole a Endal, pois isso poderia ter efeitos devastadores no mundo. O Dr. Franz também fala com ele e diz que encontrou uma maneira de restaurar seu estado mental e que eles devem realizar a operação agora, antes que seja tarde demais. Wells insiste que Jericho abandone a família de Bill porque suas vidas custarão ao mundo, mas Jericho se recusa dizendo que eles são importantes para ele. Depois de causar vários acidentes de carro, Jericho finalmente consegue escapar da polícia que o persegue e chega até Endal para salvar Jill e Emma. Endal, ameaçando a vida de Emma, ordena que Jericho largue sua arma e entregue o disco rígido. Endal imediatamente embarca em seu avião para fugir. Wells chega ao local com reforços enquanto Endal dispara um míssil apontado para a localização deles. Wells recebe a notícia de sua equipe e percebe que todos estão prestes a morrer. Ele culpa Jericho por suas decisões, mas Jericho explica que fez com que os holandeses criassem o buraco de minhoca para que o primeiro lançamento de míssil de Endal redirecionasse o ataque para sua origem. As palavras de Jericho se revelam verdadeiras quando o míssil retorna em direção a Endal, matando-o na explosão. No final do filme, a cena muda para a praia, onde Jill e Emma se aproximam de Jericho. Ao longe, Wells e o Dr. Franz as observam e o médico diz que, se a operação for bem sucedida, todas as memórias de Bill ficarão claras para Jericho. Jericho é acompanhado por Jill e Emma e, quando é confirmado que a operação foi bem sucedida, Wells diz que oferecerá a Jericho um emprego usando todas as habilidades e capacidades de Bill que agora estão dentro dele. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.